Deus criou as coisas perfeitas. Deus criou tempo para noite, para dia. Vamos pensar no mundo perfeito. Deus criou hora de trabalhar, de descansar. Deus deu momento para família, momento para natureza. Deus, lá na origem de todas as coisas, Deus fez harmonia. De alguma maneira, o pecado, a distorção do estado original perfeito, descompensou, entre tantas coisas, a noção de tempo. Descompensou a necessidade com sua satisfação. Parece que criou uma desordem. Eu creio que esse estado de pressa tem que ver com um efeito de desajuste, mas também tem que ver com algum tipo de vazio existencial. A pressa é um fenômeno, hoje eu diria, violento também. A gente até não consegue perceber que ele é tão violento e por isso ele é muito mais violento. É como um inimigo que você não prevê. Esse tipo de efeito desse desajuste que a gente está falando, ele tem uma característica de violência acentuada porque ela é uma violência invisível. Ela destrói sem que a gente tenha consciência do efeito ou da existência dessa destruição. Os estudiosos, eles perceberam que a questão do tempo, o domínio dele e o efeito dele era algo presente, importante e de muito impacto nas pessoas e na sociedade. A questão do tempo e do frenesi, da intensidade, ela é diretamente relacionada com algum tipo de predisposição que está sendo potencializada. Veja que eu estou usando predisposição potencializada, ou seja, parece que a gente tem dentro da gente uma dificuldade de lidar com a pausa, com o silêncio, com a reflexão. Parece que as pessoas não conseguem conviver bem com esse estado de pausa. E por conta disso, você vê cada vez mais frequente atividades para preencher o tempo todo. Nesse contexto de pausa, reflexão, de trabalho e descanso, de ouvir e de refletir. Vamos olhar para o sábado. Notemos que o sábado ele é anterior à queda. E eu mencionei já nessa conversa que eu relaciono essa ansiedade, etc., com desordem, com alteração do fluxo das coisas, com a incapacidade da espera, etc. Mas observemos que o sábado é anterior a tudo isso. O sábado ele foi constituído num ambiente perfeito. E se ele é relevante, ou era relevante, para um ambiente perfeito, a dedução é óbvia, muito mais para o ambiente imperfeito, desajustado. Deus criou o sábado. O que é que isso me diz? Que o sábado ou que o descanso não é somente um aspecto ligado ao recarregar bateria, ao pôr ordem nessa questão do cansaço. Tem que ver com organizar a mente. Deus fez nós, os seres humanos, num conjunto de um corpo, de um intelecto e de um espírito. Essa questão do tempo e a disfunção, o desajuste que ele adquiriu, resultado do desajuste do mundo, da criação perfeita, que passou a ser imperfeita, está ligado com esses três aspectos. Mas eu diria que especialmente com o corpo e com o espírito. Quando você vê o efeito da pressa, do império do imediato, ele tem que ver com transtorno obsessivo, ele tem que ver com ansiedade, ele tem que ver com estresse, ele tem que ver com perda de memória, ele afeta diretamente o corpo. Não adianta eu querer enfrentar essa condição da criação de Deus. Mas se eu enfrento, a minha energia baixa, a minha memória cai. O que eu faço? Eu artificializo, eu ponho o energético. E nós transformamos os energéticos nas bebidas mais vendidas no mundo. Então, quando a gente tem hoje um comprometimento disso sobre a mente, você perde capacidade de receber de Deus. Perde essa capacidade
de desfrutar aquilo que Deus oferece. E o que é que a gente perde? Vamos pensar nisso para a gente concluir. O que é que nós estamos perdendo? Veja, a Bíblia diz que a companhia de Jesus era a melhor de todas as coisas. As pessoas que encontravam com Jesus sempre saíam melhores do que chegavam até Ele. Esse Jesus que encarnou e viveu há 2000 anos atrás, Ele continua à nossa disposição, desejoso por estar conosco, desejoso por levar até nós a mesma influência. Ele não faz isso fisicamente, nessa natureza de carne, mas ele faz com o Espírito. A Bíblia fala em Eclesiastes do infinito dentro do ser humano, de um vazio dentro da gente. O vazio é para ser vazio, ele não é para ser preenchido. O vazio é um espaço preservado somente para uma pessoa, para o Criador. Então, é necessário a gente entender a lógica humana. Tempo, ele é feito de pausa. Tempo é feito de trabalhar e refletir, de falar e de ouvir, de perguntar e ouvir resposta. Então, eu acho que é bom a gente refletir sobre isso, porque é assim que a gente é. Foi assim que Deus nos fez. E mesmo com a desordem, eu digo queda, pecado, natureza humana, mundo pós-Éden, ainda assim Deus deu soluções. Ele foi compassivo, Ele enviou Jesus, Ele enviou o Espírito, e isso pode acontecer com a gente hoje. Soluções hoje.